Fala galera, estamos de volta com o DesbravaCast, o primeiro podcast que ama acampar, conhece nós amarras e te acompanha o Campuri. E estamos em plena série Os 7 Pecados Capitais. Não assistiu o episódio de abertura? Vale muito a pena e conheça então esse assunto não bíblico, histórico, mas agora nós estamos então visitando cada um dos pecados com comentários e análises interessantes e hoje então é sobre a gula. Lembrando que lá no inferno de Dante, esse era o terceiro nível, onde a galera ficava atolada na lama e caiu uma chuva fria, uma chuva de vômito. Olha que coisa horrível, começou mal o podcast. E então, inclusive, eram atormentados e devorados por um cão. Essa galera que era a galera da gula. Então, não perca, tem muita coisa legal nesse podcast. E vamos começar ouvindo a frase de abertura dos nossos convidados. E aí, meu povo, aqui quem fala é Ed Peixoto, direto do norte do Paraná, terra boa, terra do pé vermelho. Estou passando e quero te dizer o seguinte, na minha casa tem um quadro na cozinha bem grande escrito assim, as pessoas que gostam de comer são as melhores pessoas. E aí, galera, aqui quem fala é o pastor Fray Caldeirão, diretamente de Porto Alegre. E eu tenho também aqui uma frase. A minha frase diz assim, eu não sou guloso, apenas experimento. E a galera interna aí consegue decifrar isso aí para vocês na sequência ou não? Piada interna. Não sei se vamos explicar depois, né? Talvez durante o podcast, mas veja que é o cara certo para esse podcast, chefe. Porque até no nome ele tem um caldeirão. É verdade, é verdade. Aproveitando que foi falado isso aí, antes de eu falar minha frase aqui, Fray, você então, o pessoal percebeu que você tem um sotaque, né? Já viajou o mundo todo, fala um pouquinho aí sobre onde você já morou, que língua você fala, o pessoal te conhecer aí. Já há 7 anos tentando falar português e ainda dá para perceber que sou estrangeiro, agora fiquei triste. Eu sou do México, nasci no México e morei no México até os 17 anos. Depois morei 10 anos, 11 anos nos Estados Unidos, 4 anos fazendo a faculdade na Argentina e agora 7 anos já morando aqui. Então falamos aí um pouquinho de português, espanhol e inglês também. Tentamos falar um pouquinho aí de tudo. Nada, o inglês fala bem certinho, o espanhol fala bem certinho e um português aí excelente. O sotaque faz parte, até nós temos sotaque, o Ed tem um sotaque ali de Mamborê. Ou seja, o meu sotaque é bem menos legal do que o do Fray, né? Sim, é um sotaque da menos ostentação, né? Você não... Mas que a gente ostenta com orgulho também. Galera, e assim... não falei minha frase, né? Deixa eu falar minha frase antes que a gente começa aqui, né? Olha, eu sou Ariel Marques, aqui da União Sul-Brasileira, e minha frase é: o adventista não bebe, não fuma, mas come. Essa frase aí é famosa, e inclusive é comprovada em cada almoço comunitário da igreja, o tal do Junta Panela. Alguém tem uma história legal aí de Junta Panela para dividir com a gente? Sabe que na minha infância, Junta Panela era um momento marcante na minha igreja. O pessoal literalmente fazia uma disputa para ver quem cozinhava melhor. E aí tinha carne, tinha churrasco, refrigerante, parecia festa de casamento. Até que um dia chegou um pastor lá no nosso distrito, não me lembro com saudade dele, chegou e falou assim, gente, é um da igreja, programa oficial da igreja, a gente tem que ter os nossos níveis de temperança, e fez o povo parar de fazer carne e refrigerante, uma série de coisas. Aí o Junta Panela acabou. Desanimou a galera. Minha filha ela não gostava muito de Junta Panela e ela falava assim, nossa pai, o povo avança, né? Eu lembro dos irmãos aí mais empolgados. Dos tempos engraçados aí da comportagem, né? Quem nunca? Quando os irmãos da igreja preparavam aquele almoço para nós e eles faziam questão de lembrar, né, da vida do comportor e falavam, mas o comportor come mesmo, o comportor come. E lá ia você tentando provar que estavam errados, mas não dava certo. Eles estavam certos mesmos. É isso aí. Comportor, para você que está ouvindo aí o podcast e não conhece, é uma galera que vende livros para pagar os estudos e realmente essa galera está na idade de juventude e passa por privações, porque está juntando dinheiro para pagar a sua faculdade, seu estudo. Então, é verdade, come pra caramba mesmo. Inclusive...
Eu me lembro da minha época que eu trabalhei vendendo livros, que a gente ia na pizzaria e fazia competição de quem comia mais pedaços no rodízio para tristeza do cara que nos recebia. Alguém já viu algo assim? Quem nunca, né? Quem nunca não tentou zerar a noite ali e falar, vamos até o fim. Eu, na verdade, competição eu só fiz uma vez, passei tão mal depois que eu prometi que eu nunca mais ia entrar nessa. E aí, nessas competições, eu não entrei mais. Comportando em Minas Gerais, já que mencionaram a comportagem, no final fui eu que mencionou, né? Eu lembro que estávamos uma vez em Minas Gerais e havia um restaurante na esquina, assim, perto da casa onde nós morávamos. E eu lembro que o líder da comportagem foi lá e falou com o dono, né? O senhor conseguiria dar um desconto aqui para a minha galera? Eles não comem carne. E eu lembro que o cara, no final de cada dia, falava, né? É melhor que comam carne. Desse jeito é melhor comer carne mesmo. A galera comia demais. É que a gente está falando da galera da comportagem, mas tem mais a ver assim com a fase, né? Da adolescência, juventude. Sim. Tem fases da vida que naturalmente a gente come mais, tem um consumo maior de calorias e tal, né? Nós estamos numa fase que se a gente começar a comer muito, nós começamos a ganhar muito peso também, né? A gente está na fase que tem que cuidar mais, né? Inclusive, não sei quando a galera vai ouvir esse podcast, mas agora a gente está na quarentena. E na quarentena, a galera coloca ali no Insta ou no Face, estou em relacionamento sério com iFood, né? Que a galera está entrando valendo aí. Como é que está a quarentena aí para vocês, né? A quarentena está mais pesada ou mais leve? Aí? Eu Conta aí. aqui em casa, eu e minha esposa estamos no alvo, já que é quarentena de chegar em 40, né? Olha, não colocaram meta, mas agora vão dobrar a meta. Foi mais ou menos isso. O relacionamento sério é com o iFood, né? Para nós aqui com o cara do supermercado. Ele já gosta de mim. Fez amizade, enriqueceu ali, né? Quando o Fry com a família grande está enriquecendo o dono do mercado. Maravilha. Agora, galera, inclusive eu vi uma meme bem legal. Eu vi um meme bem legal que dizia assim: olha, nessa quarentena nós estamos igual granja. Se acender a luz, nós comemos. Se apagar, nós dormimos. Então, esse é o ritmo aí. Agora, vamos tentar definir quem é aquele que a gente pode definir, e a Bíblia define como o tal do glutão. Por quê? Alguém que vai na casa da sogra e aproveita, alguém que lá de vez em quando exagera um pouquinho ali numa pizza, um negócio, mas tem uma vida equilibrada, não é o cara glutão. Quem é o glutão? Vamos tentar diferenciar aí quem é esse camarada intemperante aí. Glutonaria ou glutão são todas as anomalias relacionadas à alimentação, correto? Então você vai ter algumas anomalias diferentes. Vai ser o cara que come demais, come além do necessário e come até passar mal. Você vai ter outras anomalias que são, por exemplo, a bulimia, que é aquela pessoa que come, vomita, a anorexia, que é aquele que não come. Então toda perversão do paladar, do se alimentar, é considerado glutonaria. Isso seria o princípio básico ali da glutonaria, né? Muito legal. Então, na verdade, assim, vamos tentar estabelecer a coisa no correto aqui. Quem deu o prazer de comermos é o próprio Deus. Então, assim, Deus é maravilhoso e ele, por exemplo, dá sexualidade, que além de reproduzir, o cara tem prazer no ato. Ele dá também o privilégio de comer, que é uma coisa necessária, fisiológica, mas também dá o prazer no comer. Então, quem fica fora desses limites e se encaminha, então, para os exageros, seria a galera da glutonaria. É isso aí? Confirmado? Fala aí, Fray, você... Exatamente. Você concorda Exatamente, aí até porque comer em si, né? Comer em si não deveria ser pecado, não deveria ser errado, né? Se nós olharmos aí desde o começo, a própria variedade de frutos e sementes que foi criada já aponta para um assunto de que comer faz bem. Não é errado comer em si, não é errado gostar da comida, né? Mas como o Ed mencionava, são os excessos os que realmente afetam um comportamento errado, né? E quando essa lista ela é dada, ela tem um contexto cultural, que lá é a lista dos pecados, que já foi abordado no episódio número 1, lá você pode olhar lá. Você tinha uma época de muita escassez de alimentos, produzir era muito difícil, não tinha grandes variedades, nem quantidade você tinha de alimentos.
Então, para aquela sociedade, a glutonaria era um dos grandes pecados, um dos piores pecados, porque tinha a ver com você comer demais, comer até passar mal, até se empanturrar. Você tem contexto histórico aí do pessoal que tinha os vomitórios, né? Que o cara comia, ele vomitava para ele poder continuar comendo, enquanto uma parcela muito grande da sociedade não tinha acesso nem ao mínimo, né? Nem ao mínimo. Então eles consideravam isso um pecado muito grave naquele contexto histórico ali. Agora, não que haja alguma coisa má em comer, né? O próprio Jesus, a Bíblia vai dizer que os fariseus olhavam e acusavam Jesus de comer, né? Porque você vai olhar as histórias de Cristo, vai ver as caminhadas dele, era sempre assim, Jesus estava comendo com fulano, comendo com Beltrano, Zaqueu, eu vou na sua casa comer. Então Jesus gostava de comer essa experiência à mesa, né? Agora, quando você transforma isso num excesso, que isso te domina, então agora você corre o risco de transformar e de cair no pecado da glutonaria. Perfeito. Então seria, deixa eu diferenciar uma coisa importante também. Tem algumas pessoas que, pelo biotipo, pela genética, eles são mais fofinhos do que outros. Então, nós não estamos falando de algo que se vê aos olhos, né? Pode ser que tenha aqui um magrinho glutão, que é descontrolado, e alguém, por uma questão genética, né, que seja... Então, esse é um ponto para deixar bem claro aí, né? Porque, às vezes, o magro é intemperante, e é magro de ruim, como diz o povo por aí, e aí ele olha para um outro que é gordinho e fala, aquele ali é o glutão, eu sou o cara cuidadoso. Não, na verdade, aquele que é intemperante, que passa dos limites, aquele que perdeu a noção da quantidade, ignora as consequências ao comer, não pensa no amanhã. Então, esse seria o camarada que está indo no pecado da glutonaria. Agora, é interessante esse negócio aí que Deus nos deu os sabores, as frutas que o Fray comentou. Afinal de contas, na verdade, Deus deu muita opção. E mesmo assim, para o povo, ele fala assim, olha, vocês vão para o lugar que mana leite e mel. Eu era menino, eu li isso aí. Gente, para mim era assim, chutou uma moita, tinha um pó de mel, né? Você subiu, atrás de uma árvore tinha uma vaca esperando, né? Então, para mim era um negócio assim, que tinha muito leite, muito mel. Então, é Deus quem dá esse prazer de comer, então, e nisso não há pecado, então. Não deveria haver, né? Outro detalhe também que estava pensando aqui, enquanto as vacas passavam aí detrás das moitas, olhando aqui para o estilo de vida deles, né? Pessoal que geralmente vivia no deserto, se olharmos para a história, né? Como eles viviam, sempre havia falta de alimento, com certeza. Não havia uma abundância. Por esse motivo, eles olham para a Terra Prometida como um lugar de abundância, um lugar onde teria fartura também, né? Legal. Uma coisa boa é o maná, né? É o maná, um assunto aí, mas pode falar aí, depois a gente volta para o maná, que o maná tem coisas legais para a gente comentar na glutonaria. A gente, se voltar pertinho aqui, chefe, pertinho na história, essa fartura que nós temos hoje, vamos pensar no nosso país, ela não é uma coisa tão antiga assim, ela é muito recente. Eu converso com os meus pais, meus avós, e você vai ver aí 30, 40, 45, 50 anos atrás, não existia tanta fartura de alimentos, né? Tem inclusive um tio que fala assim, eu fui criado em inhame, que era o que tinha para comer naquela época, assim, em grande quantidade, né? Então, nós vivemos numa época que nós somos muito privilegiados, né? Nós temos quantidade de alimentos, temos qualidade, temos variedade, né? Coisa que 50 anos atrás nossos pais não tinham. O problema da glutonaria é que daí nós pegamos esse presente que nós ganhamos de Deus e começamos a usar ele de forma errada. A mesma coisa aconteceu com o povo no deserto, pensando no maná. Era um presente de Deus, né? E a Bíblia vai dizer assim que tinha o sabor do céu. Eu nem sei que sabor é esse, que gosto será que tem isso, né? Porque a gente fala assim, o maná, a gente pensa... Era chocolate. Da Suíça. Era da Suíça. aquele Mid, né? Aquele Midley, que eu nem sei falar o nome daquela marca. Não era garoto, não, chefe. Não era garoto, era suíço. Era... Mas que marca que é essa? Não foi essa aí que a gente foi lá na Suíça, aquela fábrica lá? Lidic, né? Lidic. Acho que é Lidic. Daniel Lidic, da marca Daniel Lidic. Lidic. Ah, essa marca aí. Rapaz, então, quando vem o maná, aí Deus dá algumas orientações. Deus vai falar para eles assim, olha, você vai comer você vai pegar a quantidade para um dia.
Então, não é para você comer demais, não é para você ter mais do que 3 refeições, 2, 3 refeições, não é para você guardar para outro dia, para você pegar o suficiente, seu vizinho vai pegar o suficiente, todo mundo vai ter o suficiente. E é engraçado que todo mundo que não escutou essa recomendação de Deus teve uma consequência imediata, que foi no outro dia, que aí tinha estragado, né? O nosso problema... Aquele cara que come na madrugada, né? Pô, Senhor, e o lanchinho das 4 da manhã. Fui lá, deu o bicho no maná. Cadê a minha segunda janta, Senhor? E esses... eles tiveram uma consequência imediata. O nosso problema hoje é que a gente não tem consequência imediata. Então eu posso estar sendo intemperante, um glutão, desperdiçando alimento, sabe? Quando a gente faz demais, acaba jogando fora. Enquanto tem outras pessoas que não têm. Então, nesse momento, eu estou cometendo o pecado da glutonaria, eu estou sendo intemperante, né? Perfeito. Olha, eu acho que a gente podia fazer uma análise aqui, aproveitando que essa galera que está aqui é uma galera viajada, porque a gente teve um privilégio aí, 2, na verdade, né? E o Frei teve pela vida. Um deles foi o seguinte, a gente teve um congresso na Alemanha, e estivemos lá, né? Eu, o Ed e o Frei também. E, galera, lá na Alemanha, agora, momento ostentação, pecado do orgulho agora veio sobre nós, né? Porque não tem como não falar, né? Na próxima vez. Sim. E a gente também esteve no Campuri Mundial, nos Estados Unidos, né? Aí com recursos próprios, né? Assim, e com muita tristeza, gastamos tudo que não tinha nessas 2 viagens. Então, assim, o fato... Mais 3 meses eu termino de pagar a viagem nos Estados Unidos, que terminou ano passado. Então, assim, após endividar-se até 3ª e 4ª geração, estivemos aí na Europa e na América nos últimos 2 anos. E aí a gente percebeu uma coisa assim muito legal. Há uma diferença entre a alimentação da Alemanha e a alimentação da América, né? A Alemanha passa por rigores terríveis por causa da guerra, fome, escassez. O que o Ed comentou ali é verdadeiro. Naquela época... você tinha o que você plantou, era uma época de paciência, fala, mãe, quero uma pizza de milho, vamos plantar, filho, daqui a um tempo tem, né? Era outro 3 meses depois ele comia pizza. É isso aí, então é diferente de hoje, tem o mercado, tem o iFood, né? E a Alemanha valoriza, então, a quantidade de porções. Já na América, meu amigo, os caras ganharam dinheiro com a indústria, na guerra e tudo mais. E assim, é um exagero, os pacotões, as porções. Você vai lá naquele free refill e pega quanto quiser de refrigerante. Queria ver a opinião aqui dos nossos especialistas, 2 caras mundiados aí, sobre essa diferença entre esses 2 lugares aí, alimentação Alemanha e Estados Unidos. Realmente é diferente, né? Estados Unidos, todo pouco. Você compra uma coisa pequena e é cara. Em Estados Unidos é tudo o contrário. Você tem abundância, é tudo barato, é fácil você comer bem e comer bastante mesmo. Realmente são 2 mundos completamente diferentes. Não dá para comparar. Para mim, por exemplo, além disso, lembro que no início estávamos comentando sobre isso e falando que como faz tempo era diferente, mas para mim não é tão diferente, sabem? Eu cresci no México, no interior, e eu lembro que nós já tínhamos não tinha aquela abundância que nós vemos hoje, né? Então, realmente, comparando assim de um país para outro, vemos, inclusive aqui, eu acredito, não precisamos ir para os Estados Unidos, no Brasil já tem abundância de comida, o povo come bem, não dá para se queixar, né? Momento confissão da glutonaria aí, Frei. Conta para nós aí qual alimento que você mais gostava lá no México e qual alimento que você mais comia na América. Aí, só para a gente entender aí, né? Vai ser hambúrguer Dá para comparar? No México é mais comum, né? Comer talvez um feijão e um arroz é mais comum no México. E bastantes tortilhas, e bastantes tacos. São pobres igual nós. Já nos Estados Unidos muda diferente. Nos Estados Unidos mais pizza e mais hambúrguer. Mais barato mesmo. É isso que era mais barato, então dava para comer mais mesmo. Ou seja, será que tem mais glutão na América ou na Alemanha, né? Conta teu testemunho aí do Golden Curral, Ed, para nós. Ó, eu quero deixar claro que eu gostei... mais glutão na América mesmo. Mais glutão na América. Eu quero deixar claro que eu gostei bem mais da América do que da Europa.
Olha, É para quem é pobre, né? Nada como gastar menos e comprar bastante, né? ó, uma das vergonhas que eu passei na América foi que eu saí procurando, sabe, Exatamente. aqueles refrigerantezinhos pequenos de cento e poucos ml, os Juninhos, aquelas coquinhas. E aí eu fui no mercado procurar uma coquinha daquela, porque eu falei, não gosto de tomar muito refrigerante, tá, mas hoje estou com vontade de tomar. E a menor, eu falei assim, eu quero uma coquinha. Aí o cara falou assim, tá aqui, me trouxe uma de 700 ml, era a menor que ele tinha. A gente foi num dos restaurantes lá, o tal do Golden Curral, nós fomos uma vez, fomos duas. Na terceira vez que a gente foi, a gente olhou em volta assim e percebeu que só tinha gordo, mas é gordo. Aí um colega nosso, não vou citar o nome porque ele não está presente, um abraço para o pastor Erickson, assim, falou assim, Ai, ai. vamos embora porque esse restaurante está matando gente, vamos embora. É verdade. E aí nós nunca mais comemos naquele restaurante. Acabou a festa ali. Era boa a comida, era boa. Só que realmente ali tinha muita variedade, assustava. E quem está lá, alguns querem deixar uma reserva para tempos de crise, para quando tem perseguição. Aí se atacam na comida e realmente a gente tem que cuidar. Mas, gente, vamos agora então para a parte final, onde eu quero então entrar com vocês na Bíblia. Como é que é o relacionamento da Bíblia com esse tal glutão? Glutão e também, assim, uma ideia de como que a gente vence esse tal treco chamado glutonaria. Vamos lá, então? E aí? O que vocês nos dizem aí? O que a Bíblia fala sobre os tais comilões e beberrões, aí, os tais glutões? Estava olhando aqui para Pedro, né? Pedro comenta sobre isso e ele disse um texto bastante interessante. Ele coloca a glutonaria como um vício do passado, ele disse. Não é mais algo do presente, não deveríamos mais andar nele, né? Ele coloca mais associado a uma vida passada. E não somente ele, né? Se nós escutamos aí os comentários também do Ed, com certeza veremos que desde o passado sempre a glutonaria foi olhada com maus olhos, né? O livro de Provérbios, ele fala bastante sobre isso, né? Ele vai falar muito sobre exagero, sobre você evitar tudo que é demais. Então, lá em Provérbios capítulo 20, versículo 23, você pode olhar na sua Bíblia aí, ele vai falar assim, olha, não ande com os beberrões e glutões, não ande com aquele que exagera, né? Provérbios 25, 16 vai falar assim, ó, cuidado com o exagero de mel. Pô, na época deles, o mel era o que eles tinham de mais gostoso. Seria o doce, né? Agora eu Aquele gosto bastante. o meu ponto fraco é o doce. Realmente, quando não estou trabalhando, não estou viajando, se eu estou focado no trabalho, de boa, de boa. Às vezes nem almoço assim, toco o barco trabalhando. Mas, na verdade, estando em casa, sem fazer nada, foi o caso de alguns dias da quarentena, meu amigo, me dá uma vontade de sair caçando doce das crianças e rouba as bolachas que estão guardadas para eles comerem em algum momento especial. Então, para eles seria o mel, então a Bíblia claramente condenando aqui o exagero no mel. Eu diria assim, a palavra desse podcast aqui é a palavra temperança, ou seja, o controle, né? Que a gente tem que cuidar, porque alguns também uma situação que vira o chato dos chatos, né? Por exemplo, tem um amigo que ele conta as mastigadas que ele faz, né? É claro que esse princípio de mastigar bem o alimento é um princípio correto, mas quando ele come cenoura crua e cenoura cozida, ele dá o mesmo tanto de mastigada. Isso aí não tem, para mim não tem lógica isso aí. Não tem. Olha, a gente tem que ter o bom senso, né? A Bíblia ela vai bater nesse ponto. Ela vai falar assim: você tem que ser equilibrado e você tem que ser temperante. Então, quando você come alguma coisa que te faz mal, que você sabe que está fazendo mal, de alguma forma você também está caindo no pecado da glutonaria. Você está pegando uma coisa que é excessivamente mal. A gente tem que evitar e ter esse equilíbrio, né? A gente tem que fazer uma diferenciação aqui entre o comer e o excesso, a questão da glutonaria, também fazer uma diferenciação entre isso e os alimentos que a Bíblia vai chamar de impuros, que aí vai ser assunto para um outro podcast. Tem alimentos que a Bíblia vai dizer assim, você não deve nem tocar neles, você não deve comer deles nem um pouquinho, não existe limite que seja aceitável.
Tá? Isso é assunto para um outro podcast. Agora, para aqueles alimentos pelos quais Deus permitiu que nós se alimentássemos, o recado da Bíblia vai ser sempre assim: seja equilibrado, seja temperante. O mínimo também é ruim, que aí você entraria no pecado, no problema da anorexia, das pessoas que têm medo de engordar e elas vomitam ou não comem, não se alimentam. Então esse extremo também tem que ser evitado. Agora, olhando aqui para o restante dos textos também, e pensando como a preocupação de Deus, né, é por nós de maneira integral, pensando em todos os aspectos da vida, temos aquele famoso texto aí de 1 Coríntios que diz assim, né, quer comais, quer bebais, falando da comida mesmo, que nós façamos isso para honrar a Deus. Um texto bastante conhecido, bastante usado também, pensando nesse equilíbrio que nós também como cristãos devemos ter. Entendendo que a comida ela é necessária para o corpo, mas na quantidade certa, na hora certa também, precisa tudo isso ser considerado para que ela seja boa e não faça o contrário, né? Podemos fazer um contraponto, quem sabe, desse texto que o Frei citou, que é comendo ou bebendo, fazendo tudo para a glória de Deus, de 1 Coríntios 10, 31, com aquele outro que é do Velho Testamento, citado em 1 Coríntios 15, 32, que o pessoal cita assim, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ou seja, seria uma total inconsequência ao comer, ao beber, uma total falta de compromisso com a minha vida espiritual, e eu acho que esse é o ponto. Então, assim, se eu estou fazendo um negócio, algo do meu trabalho, ali eu sou um cristão, então há uma conduta que se espera do cristão de honestidade. Se eu estou trabalhando com alguma coisa, eu tenho compromisso de fazer o meu melhor. Como um pai, eu procuro ser o melhor pai possível. E em todos os campos da vida, o cristianismo tem que fazer a diferença. E, inclusive, nesse assunto do apetite, né? Ou seja, tem um grupo aí que não... E, assim, eu acho interessante a galera que brinca, isso aí é um motivo de muita brincadeira, porque estar à mesa é uma coisa muito boa. Na mesa a gente se conecta, a gente dá risada, a gente cria conexões, Jesus usava isso quase como um evangelismo à mesa, como um discipulado à mesa. E tudo isso a gente tem que usar constantemente. Só que aí são duas posturas. Uma, estamos aqui pela glória de Deus, sentado a essa mesa, e o outro gente, vamos comer e beber porque amanhã nós vamos morrer e essa vida aqui é curta, tem que aproveitar. Então, a gente tem que fazer o contraponto entre essas duas situações aí. E o contexto desse texto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, deixa claro que as pessoas que falavam essa frase, elas estavam erradas. O autor bíblico está dizendo assim, essa é uma frase equivocada, está errado, a gente vai prestar contas do que nós fazemos hoje. E nesse contexto do honrar a Deus através do alimento, tem a ver com a quantidade, a qualidade do que eu como, mas tem também a ver com o que eu faço com o meu alimento. Será que eu não estou sendo egoísta, guardo só para mim? O alimento que Deus tem dado para mim, eu tenho usado para atingir outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para alcançar aqueles que não têm? Então, quando ele quer pregar para Zaqueu, ele não convida Zaqueu para um culto. Ele quer pregar para Zaqueu, ele fala assim, vamos lá para casa, para sua casa, comer juntos. O primeiro milagre dele, a mãe dele chega e fala assim, Jesus, acabou o suco da uva, acabou a bebida, vai acabar a festa. É como se ele falasse, não, peraí, vai acabar a festa? Não pode acabar a festa ainda, vamos multiplicar para que a festa continue, né? Então, esse é um método muito legal também de nós nos aproximarmos das pessoas. Essa experiência de, vamos comer juntos. Vem até a minha casa, senta aqui do lado da mesa. Enquanto nós comemos, a gente pode conversar sobre Deus, eu posso apresentar um aspecto do cristianismo, eu posso falar para ele sobre Jesus. E o sentar à mesa é muito bom, né? Como eu disse no começo, eu tenho ali o meu quadro na cozinha, né? As pessoas que gostam de comer são as melhores pessoas. Porque quando a gente senta para compartilhar uma boa refeição, e quando eu falo boa, estou falando de qualidade, quantidade, do jeito certo, é também uma oportunidade da gente compartilhar experiência, compartilhar a vida, né? Exatamente. É interessante que o glutão, infelizmente, aquele que perdeu essa batalha aí para gula, né? Ele acaba não vivendo o cristianismo, porque em Gálatas 5:21, a Bíblia fala que pela palavra, pela ação de Jesus, nós somos livres, nós não temos mais escravidão. E, infelizmente, para alguns a comida é um vício.
e é algo que escraviza, ou seja, tem pessoas que são escravos dos seus apetites. E é interessante que Adão e Eva, de certa forma, caem no item apetite. Jesus é tentado na questão do apetite, depois de 40 dias sem comer, e ele vence na questão do apetite, e você vencer no apetite, é assim, a gente tem que tomar o cuidado, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus, isso tem que ficar sempre claro no nosso podcast. Às vezes a gente sofre críticas como adventista, porque a gente fica enfatizando, às vezes, alguns pontos, e as pessoas pensam que a gente crê diferente. Não, nós cremos na salvação pela graça de Jesus. Então, tem gente que crê na salvação pela soja, tal, né? Que acha que, não, eu vou ser assim, bonzinho, Deus vai me aceitar, tal. Gente, esse é um caminho aí muito perigoso e não bíblico. A salvação pela Bíblia é em Cristo Jesus. Agora, o mesmo Jesus, então, nos convida para que eu tenha uma conduta quanto à minha alimentação, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, para que isso não seja algo que vai atrapalhar o Espírito Santo falar com a minha mente, com o meu coração, e assim, eu ouvindo mais claramente a voz de Deus, vai ser mais fácil eu vencer. Então esse é o ponto. Cheguei para comer numa mesa, tem lá arroz integral e arroz branco. Qual que é melhor para comer? O integral. É errado comer o branco? Não, não. Mas assim, o conjunto do que a Bíblia está falando desse assunto, glutonaria, seria relacionado a isso. Ou seja, quanto mais natural for a minha alimentação, mais cuidadosa, mais a minha mente vai estar clara para trabalhar para Deus, para ser instrumento dele e para ouvir a voz do Espírito Santo. É isso aí, galera? Não sei se eu estou na linha correta aí. Também, sabe, pastor Ariel, pensando aqui, quando nós comemos também de maneira equilibrada, nos alimentamos de maneira equilibrada, e falando aqui de quantidade, né? Não queremos comer tudo hoje, sem pensar no amanhã. Também estamos demonstrando certa dependência de Deus, confiança de que amanhã teremos alimento também. Uma lição também que podemos, voltando um pouquinho para a questão do maná, né? A pessoa tinha que confiar que amanhã Deus iria novamente prover para o sustento daquele dia. Contrário a essa mentalidade de hoje, né? Esse famoso carpe diem, que um escuta bastante, né? Aquele Horácio Flaco, eu acho que era o carinha que popularizou aquela frase, né? Carpe diem, que aproveite o dia. Viva hoje, não precisa se preocupar pelo amanhã, que é, até certo ponto, uma maneira de viver a vida hoje, né? Especialmente na juventude. Inclusive, nesses dias eu olhava para uma moça, assim, ela tinha uma tatuagem no braço, eu acho que não era no pé. No pé ela tinha uma tatuagem. Sua esposa não está ouvindo esse podcast. Uma tatuagem no pé. Pô, Não está ouvindo, pode não está confessar, ouvindo. Praia, que aqui é o lugar que ninguém fica sabendo. E olhei para a tatuagem, e a frase era essa, né? Carpe diem. E interessante como isso permeia hoje a mentalidade do mundo, né? Viva hoje, esqueça do amanhã. Então, quando vivemos equilibradamente, comendo na quantidade certa, também comunicamos a nossa dependência de Deus para aqueles que não sabem, né? Que não conhecem. A hora que ele começou a falar a frase aqui do Carpe Diem, eu falei, caramba, que livro que ele leu. Aí eu descubro que ele viu no pé de uma hippie na praia. Isso se foi no pé, né? Vamos manter assim. Foi no pé mesmo. Vamos ter o equilíbrio e manter assim. Mas, gente, chegando então à parte final do nosso podcast aqui sobre a gula, um dos 7 pecados capitais. Lembrando a você, amigo, que é uma série, então a gente vai passar sobre todos eles. E estamos aí começando a série com a gula, aproveitando a quarentena, onde potencializou esse pecado. Vamos então às considerações finais aí da nossa galera, começando aí com o Ed. Ed, o que você diria aí na parte final aí? O teu apelo aí para os comilões, ou melhor, aqueles que têm desvios quanto à alimentação, né? A gula aí está incluído até a bulimia, né? E todas essas anorexia. Então, qual que é a tua frase final aí, né? Ou frases, né? Um dia um amigo nosso, era o primeiro encontro dele conosco, não sei se você lembra disso, Ariel, não vou citar o nome aqui porque ele está presente. Um dia era o primeiro encontro dele conosco, a gente foi fazer um jantar, a primeira reunião, e aí chegaram para ele e falaram assim, nós vamos fazer uma janta aqui, você come? Ele todo simpático, não querendo assim, se expor, né? Falou assim, não, só vou experimentar. Lá pelo meio do jantar, um outro colega
também não vou citar o nome, abraço, pastor Eduardo de Curitiba. Olha, ele diz assim: se isso é só experimentar, imagina o dia que esse cara vier comer mesmo. Mas eu não vou falar. Quem será que era esse cara, né? Eu não vou falar porque ele está presente no podcast, né, pastor Ariel? Ele pode expor o cara. Sim, eu não vou falar o nome dele Aí também, complica. só vou dizer que não sou eu. Mas o último conselho para você é: use o alimento como uma forma de você viver bem, estar feliz. Use ele para falar de Jesus. Eu uso muito, eu gosto de levar as pessoas à minha casa para comer. Eu gosto de ter gente lá, eu gosto que elas venham. A experiência da mesa, para mim, é uma experiência muito legal. Então, use isso para falar de Jesus e tenha equilíbrio. Não deixe que o alimento te domine. E quando eu estou te falando isso, estou te falando quantidade, qualidade, cuidado que você come. Tem uma galera aí que come muito mal, né? Come muito mal. Então, tenha esses cuidados e use o alimento para abençoar pessoas também. Ed, só antes de você terminar, fala para nós uma coisa muito legal que acontece lá em Mamborê, a tua terra, da festa das primícias. Tem um link legal aí que os primeiros alimentos estão dados a Deus. De certa forma, a gente tem que ter essa relação do alimento como um presente de Deus, né? Lá, todo ano, a comunidade ele faz. Você pode procurar no YouTube Festa das Primícias Mamborê. Vai ter uma série de reportagens ali, você vai entender melhor. Não dá para explicar tudo aqui no podcast. Mas é uma cerimônia sempre feita no primeiro sábado de maio, que é logo após a colheita. Então, depois que a gente terminou a colheita ali da soja, do milho, do feijão, há essa cerimônia de entrega dos primeiros grãos. É baseada na festa bíblica das primícias, que o israelita levava o primeiro feixe de trigo, os primeiros cachos de uva ele levava para o templo, né? Ali a gente faz devolvendo os primeiros alimentos que é colhido, nós devolvemos para Deus na forma dos nossos dízimos e das nossas ofertas, né? E tem um aspecto legal lá, essa festa normalmente ela reúne em torno de 3 a 4 mil pessoas. E todos os anos a igreja de lá se organiza, os irmãos da igreja trabalham e preparam entre 1.700 e 2.000 refeições que são doadas para as pessoas que vêm de fora, para que eles venham, participem do programa e eles se alimentam ali de forma gratuita. É uma doação da igreja também para as pessoas que vêm adorar junto com a gente, né? Baseado nessa ideia de que o alimento é para abençoar, a experiência da mesa, ela é importante, né? Muito bem. Fraia, as suas frases finais, o teu... Sí, pensando aqui, olhando para a temática, né? Uma temática bastante grande, não podemos cobrir todos os detalhes, mas outros aspectos talvez que nós não tocamos, né? Eu diria alguns efeitos da glutonaria, como são a obesidade e outros problemas. Nesses dias uma pesquisa ali, falando de como a obesidade afeta também afeta toda a população de um país, reduz a expectativa de vida, aumenta o custo de vida, aumenta as despesas médicas, diminui a produtividade, outros aspectos que poderiam ser vistos também, que nós não tocamos. Mas enquanto falávamos, também estava lembrando aqui do que nós mencionávamos no começo, né? Como os glutões aparecem lá no inferno de Dante, né? Em que lugar eles estão, onde eles estão, e aquele cão aí que está detrás deles, incomodando a vida deles. E pesquisando na família do Cérbero, né? Que não era apenas ele, era Ortrus também, que era o irmão dele, a famosa aquela hiedra de Lerna, os pais dele, né? Eu queria até pintar uma foto, não sei, pegar uma foto da família toda, colocar na porta da geladeira, para ver se assim consigo assustar a minha criançada um pouco, para que parem de comer. Mas a maneira de conselho final, quantas coisas também nós podemos fazer com a comida? Aproveitar ela para ajudar aqueles que não têm o alimento, especialmente hoje, né? Apesar de nós termos abundância, temos tantas pessoas que passam necessidade. Então, talvez nos conscientizarmos disso nos faça compartilhar aquilo que temos com aqueles que não têm, às vezes, sustento para o pão de cada dia, né? E dessa maneira poder mostrar também o amor de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Então, a comida, na mesma hora que poderia ser um perigo, né? Não ter equilíbrio, pode ser também uma ferramenta para nós usarmos para alcançar os necessitados lá fora.
Muito bom. Olha, o Fray começou quietinho no podcast ali, mas depois vai aprofundando o conteúdo aí. Olha, o homem é fera, né? As minhas palavras finais são as seguintes. Gente, lá em Eclesiastes 7:2, Salomão falou o seguinte: melhor um funeral do que uma festa. Porque às vezes na festa as pessoas não pensam nas consequências eternas e num funeral as pessoas param realmente para analisar as questões da vida. Eu acho que esse é o ponto. Vamos aproveitar o alimento, que é um presente de Deus, tem tanta coisa boa para se alimentar, tanta coisa saudável, tanta coisa para fazer diferença e agradar ao teu estômago, ao teu paladar, à tua saúde, mas tem que fazer isso com consequências, quer dizer, com consciência de que a gente está aqui com um compromisso com Deus e a comida não pode me levar para um extremo e para a intemperança. Acredito que Deus abençoou todo o processo, é Ele quem dá a colheita, quem permite que a semente germine. Então, louva a Deus quando se colhe os primeiros frutos, louva a Deus quando eu posso ir ao mercado e tenho dinheiro para comprar o alimento para minha família, louva a Deus quando está à mesa, agradecer a Ele a cada refeição, ter o sentimento que eu tenho que partilhar. E eu termino falando o seguinte: Jesus veio, sentou à mesa com os pecadores, e na sequência ele esteve na ceia com pecadores e convidou a gente para participar da ceia no céu. No caminho de Emaús ele termina estando com eles numa refeição e promete não comer o pão até estar com a gente. E ele termina então nos convidando para as bodas do Cordeiro, que é uma grande festa no céu, que nós não podemos perder. E os equilibrados aqui farão parte então daqueles que estarão nesse local no céu, onde realmente aí experimentaremos as delícias eternas que o nosso Pai Celestial quer nos dar. Valeu, galera, é isso aí. Acaba mais uma edição, um episódio aqui do nosso DesbravaCast, e a gente se encontra aí na sequência dos 7 pecados capitais. Valeu, meu povo. Se fizer um almoço, me chama. Valeu, pessoal. Se fizer também uma comida boa, pode me ligar. Se for ruim, não, então, né? Ou o cara que foge do almoço comunitário em alguns lugares. Valeu, isso aí. Valeu, pessoal.